A paz do Senhor, amados irmãos, esse é o canal Espaço EBD e esse é mais um leitura diária. Hoje nós vamos refletir sobre o texto de João, capítulo 6, versículo 41 e 42. Jesus, o pão que desceu dos céus. E eu vou começar com uma pergunta hoje. E se o que você mais precisa hoje tiver exatamente a cara daquilo que você sempre ignorou? Às vezes, irmãos, o que nos salva vem disfarçado de comum. Tão comum que a gente rejeita. Foi exatamente assim com Jesus. Lá em João capítulo 6, versículo 41 e 42, o povo olha para Jesus e diz assim: não é esse Jesus, o filho de José? Como é que ele está dizendo que desceu do céu? Eles não estavam, irmãos, olhando para um estranho. Eles estavam olhando para alguém que eles conheciam, ou pelo menos achavam que conheciam. E é exatamente por isso que eles não creram. Porque eles esperavam que fosse algo mais espetacular, mais algo fora do normal, mais celestial talvez. Acontece, irmãos, que o céu tinha descido de um jeito simples. E isso foi o escândalo. Você já parou para pensar quantas vezes você orou por algo e talvez rejeitou a resposta porque ela não veio do jeito que você queria, não veio de um jeito que parecia divino? É interessante. Às vezes a gente tem em mente aquele arquétipo de um profeta se levantando no meio da igreja e dizendo assim: eis que te digo, como a resposta de Deus. Mas às vezes a resposta de Deus, ela vem de uma forma muito mais simples, irmãos. Às vezes tem cara de conversa num café, por exemplo, de um silêncio em meio ao caos, de um não que parece atraso, mas na verdade é um cuidado. O problema é que a gente quer sinais, a gente quer certeza, quer que Deus fale alto, mas ele insiste muitas vezes em sussurrar em nosso ouvido, irmãos. E quando ele sussurra, irmãos, geralmente é por meio de alguém que a gente não espera. Às vezes é por caminhos que a gente nem queria considerar. O povo olhou para Jesus e viu mais um da vila, um comum, um que eles já conheciam. Eles não viram o pão, eles não viram o céu. Quantas vezes, irmãos, a gente faz exatamente isso? Quantas vezes nós desprezamos o hoje porque nós esperávamos que fosse mais brilhante, que viesse de uma forma diferente? Quantas vezes nós rejeitamos o caminho porque a gente achou que sabia muito melhor? Quantas vezes a gente ignora o cuidado de Deus porque ele parece comum demais? A verdade, irmãos, é que a gente tem dificuldade com a ideia de que nós não estamos no controle. Nós gostamos, irmãos, de escolher o tipo de pão que nós vamos comer. Mas Deus, irmãos, oferece o pão verdadeiro. A gente pergunta: mas ele não é só o filho de José, o carpinteiro? E é justamente aqui, irmãos, que tudo muda. Quando você entende, irmãos, quando você compreende de verdade que o céu pode vir de Nazaré. Quando a gente entende que o extraordinário, ele pode vir exatamente do ordinário. Que Deus, irmãos, ele não está limitado ao que você acha bonito, ao que você acha forte, ao que você acha lógico. Aí sim você começa a descansar de verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque você não precisa entender tudo. A gente só precisa confiar, irmãos. E confiar é diferente de sentir. Não depende do nosso humor, não depende das nossas certezas. Depende de uma escolha. Depende de acreditar, irmãos, mesmo quando tudo parece comum. Acreditar que Deus está presente. Jesus, ele disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. Glória a Jesus. Agora preste atenção, Jesus não pediu para ser entendido, ele só pediu para ser recebido. Então hoje, irmãos, talvez o que você mais precisa não é de respostas, mas é de olhos novos, olhos para reconhecer o pão no meio do ordinário, para ver Deus onde você achava que ele não estava, para parar de dizer isso é só Jesus, o filho de José, e começar a dizer assim: isso é o céu que me ha alcançado agora. Irmão, não espere o pão ter gosto de milagre. Só coma, só viva. Se você recebe essa mensagem, coloque amém aqui nos comentários. Deus te abençoe e até amanhã em mais uma leitura diária.